por exemplo, e quando você tem que fazer isso com criança? Nossa. Então, Porque eu tenho, assim, na enfermagem, trabalhar adulto para mim é super tranquilo, mas trabalhar criança para isso já mexe. você sabe que a minha primeira criança na enfermagem, no técnico de enfermagem, eu fui fazer estágio no Hospital Geral da Posse, lá no Rio de Janeiro, na época que eu fiz o técnico de enfermagem. Aí me colocaram na emergência, né? Eu tinha feito patologia, não deu certo, me colocaram para fazer carga viral. E aí eu fazia carga viral, a família inteira ali, todo mundo contaminado, soro positivo. Aí eu ficava escutando a história de todo mundo, fui começando a acarretar aquilo, falei, não quero técnico de enfermagem. Meu Deus do céu, e quando eu fui fazer, uma menininha que saiu da piscina para almoçar, a mãe pediu para ela ligar o ventilador. Aí era aquele ventilador, tenho pavor disso até hoje, era aquele ventilador que não tinha tomada, era 2 perninhas. Nossa. A bichinha foi molhada, ligar aquelas 2 perninhas, eletrocutou, chegou no hospital, faleceu na minha frente. Aquilo me marcou muito. E assim, Natanato, né, a minha primeira criança me impressionou muito e eu sonho com ela até hoje, né, que foi uma menina paciente de CA. E eu sonho com ela até hoje, assim, foi uma coisa muito tocante. E na noite que eu fiz ela, eu fui embora para casa e eu vi ela saindo de trás da minha cama, correndo, rindo para minha sala. E sabe quando você tá naquela transe que você não sabe se está dormindo, se está acordado? E assim, hoje eu prefiro pensar que a família precisa do meu trabalho, que eu não posso me comprometer. E eu ajudo muito os meus alunos nesse ponto, que meus alunos se apoiam muito em mim. Então, se eu cair, eles vão cair junto. Né? Essa semana já tivemos 2 bebês, um necropsiado, né? Um bem pequenininho e uma necropsiada. E assim, eu senti até que eles foram bem fortes, sabe? Mas assim, durante a aula teórica, por exemplo, quando eu mostro a foto, sempre a mesma coisa. Você ouve aquele, todo mundo, sabe? E aí eu explico ali o que aconteceu, eu falo, olha, esse aqui foi um caso de mídia, ele caiu do prédio, aconteceu isso, isso e isso. Aí os alunos olham e dão aquele suspiro, sabe? Eu vou explicando, gente, a gente não pode deixar isso atrapalhar a gente, porque a mãe precisa que a gente faça um bom trabalho, os pais precisam que a gente, né, que a gente coloque ali bonitinho para eles se despedirem, mas é contra o fluxo, né? É verdade. Sempre vai ser contra o fluxo, né? Mas toda perda é uma perda, você, independente se é jovem, se é... Ainda os autoextermínios mexem muito comigo, mas eu acho que mais por conta da energia. Entendi. Isso Mais aí. por conta da energia. Deixa o ambiente mais pesado. Eu acho que os anjinhos, a gente olha, e a gente olha e fala assim, tá com Deus, sabe? A gente aceita Deus melhor. recolheu, não deixou nem sentir nada, né? Quando eu preparei um menininho de 2 anos que a mãe tirou a vida dele, né? E eu sabia o caso que tinha sido, e quando eu peguei ele no colo, que eu senti todo o corpo dele com múltiplas fraturas, foi bem chocante pra mim, porque eu tenho o costume de tirar eles no colo, né? Sim. E esse, quando eu peguei ele, e tem uma Sente, né, uma toda- colega que fala pra mim que eu tenho até com essa menininha, que aconteceu isso, de eu ter sonhado, meio que sonhado com ela, né? Porque eu tenho mania de falar, vem que a tia Josi vai cuidar de você. E eu sempre tive isso, eu nunca viro a urna na mesa, né? Eu pego eles no colo claro que com EPI, com mangote e sim. tudo, eu pego no colo e boto na mesa para cuidar. E eu tento passar essa parte forte para os alunos, porque é uma parte que mais mexe. Todo mundo que me procura fala, Josi, eu quero fazer o curso, mas eu não sei se eu vou conseguir na hora de ser a criança. Eu falei, não, se Deus deu pra gente é porque os pais precisam Consegue, né? precisam da nossa força. Né? Eu sei que cada um encara de uma forma, né? Assim, cada um tem a sua religiosidade, espiritualidade. Mas assim, eu acredito muito nessa questão energética. Sim. Sabe? Tem certos tipos de morte que não tem como. Você ali, né, Sabe? aproveitando essa conversa, você já chegou a caso se você tá sozinha, só você e o corpo e você trabalhando e... E eu cantar, eu prefiro Deus. Tem que dar uma cantadinha? Dou, claro, é. Eu falei assim, eu prefiro Deus. Já aconteceu da gente estar assim. Eu trabalhei muito sozinha, né? No início, quando eu vinha para São Paulo, eu sempre fui muito agarrada com a Odete. Então, assim, às vezes eu tava no laboratório, eu ficava chamando ela, fica aqui comigo. Aí eu chamaria mas também. só que ela sempre fugia, porque a gente tinha uma estrutura que, assim, era meio fantasmagórica, sabe? Hoje a gente tem uma estrutura que a gente ama de paixão. Tá.
porque a gente tinha uma outra estrutura, que assim, que era até muito, era bonita, sabe? Mas a gente perdeu ela na época do Covid. Na época do Covid a gente perdeu porque a gente não conseguiu manter, porque Covid veio, aí não tinha tratamento, quase ninguém fazia tanato. Né? Na época do Covid, a pessoa morria de acidente de carro, era Covid. Morria de não sei o que, era Covid. Aí, então ficou difícil de manter, a gente mudou para uma outra estrutura bem mais simples. Mas sabe aquela simplicidade que eu sinto assim, me sinto no paraíso? Paz, né? Muito em paz. Então lá, a gente tinha um quarto que ninguém queria dormir lá, porque quem dormia lá acordava sufocado, falava que estava sendo enforcado. Nossa. Então começou uma época que eu não queria mais andar sozinha lá dentro. Aí eu andava, onde ia uma e a outra, a gente andava assim. E assim, eu sentia um pouco de presença. Lá eu sentia muito mais do que eu sinto hoje na nova estrutura. Então tinha aquela questão assim, às vezes tá com a cabeça baixa, trabalhando, e como se estivesse sendo observada. E eu aprendi, até na minha religião, que a gente, quando tá sentindo isso, a gente não pode olhar na direção. Né? Então, a gente não pode... Eu sentia assim, ai, meu Deus. Tem um ventinho na minha orelha, mas eu vou ficar quieto aqui. Você, oh Deus. Eu ia ser o cara que ia... não sei o que ela vai fazer. Não sei. Vou fazer vou ficar igual minha mãe. Oi, Deus. Oi, sou eu de novo. Aí eu não costumava não olhar assim na direção, sabe? Lá a gente sentia bastante essa questão da presença, né? Mas dizem que na minha casa também, né? O pessoal sente lá em casa, assim, é um tal do meu filho pra sair da frente, pra passar alguém, não tem ninguém. Meu Deus. Agora, essa semana, aconteceu uma coisa bem chocante, assim, pra mim. Chocante que eu digo, porque, assim, veio de uma criança, né? Então, eu digo, pra mim não me gera susto. É uma sensação, eu não sei te explicar. É como se fosse, assim, uma coisa satisfatória, porque eu penso assim, caramba, a espiritualidade existe. Não é coisa da minha cabeça, eu sou um bandista. Eu falo assim, não é coisa da minha cabeça, a espiritualidade existe mesmo, sabe?